Boa noite, sejam muito bem-vindos à Casa de Paulo de Tarso, em Brasília. É uma alegria estar com vocês e hoje a alegria é dobrada. Hoje, mais uma vez, temos a honra de termos conosco aqui esse grande amigo, Flamarion Vidal. Seja bem-vindo, Flamarion, bem-vindo à Casa de Paulo de Tarso. Obrigado, Verônica. É uma honra estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz, a gente já sabe que quando tem live com Flama, a gente já começa a compartilhar a interna aqui na casa, sabe? Ai, Flamarion vai falar, Flamarion vai falar. E nós hoje estamos num formato diferente, que nós vamos começar, vou contar um segredo para vocês, hein? Nós estamos começando de hoje até o final de janeiro com as lives gravadas. Então, o Flamarion, gentilmente, está sendo a primeira cobaia da gente para fazer esse sistema. E essa live, na verdade, está sendo gravada no domingo, um dia antes da apresentação dela. Estou contando a vocês porque de dia. Estou contando a vocês porque eu ainda não sei se a gente vai conseguir colocar os comentários. Então, é provável que a gente não tenha participação dos comentários, mas temos um grande finale hoje que vocês vão amar. Então, assistam até o final, mantenham essa conexão conosco, porque o mais interessante que nós temos sentido da live é que, é claro, que na hora que a gente está fazendo, na hora que está sendo transmitindo, há uma corrente espiritual muito grande que acontece. Mas há uma equipe espiritual que está encarregada da atuação espiritual das palestras e que toda vez que alguém liga a live, em qualquer hora do dia, em qualquer hora da madrugada, ela vai para a casa da pessoa e ela conecta a pessoa ao centro e ela faz essa atividade de tratamento físico, tratamento espiritual, harmonização. Então é algo muito bonito, né? Porque a gente sempre repete, centro espírita está fechado? Está aberto na sua casa. Gratidão, amigo, por ter aberto as portas e o Paulo de Tarso está funcionando através de você. Muito obrigada. Então, hoje, com esse sentimento, com tanto carinho por você estar nos recebendo aqui na sua casa, por termos conosco alguém que a gente gosta tanto para esse início de semana de Natal, que é uma semana que a gente tenta fazer ser especial demais, porque, afinal das contas, nós comemoramos o aniversário de Jesus, e isso para a gente é sempre motivo de reflexão, de gratidão. É uma semana de alegria, os espíritos fazem festa, a espiritualidade traz uma série de bênçãos diferentes para nós, e nada melhor do que começar essa semana com Flamarion. Então, nós vamos ouvir uma música que é uma música de um cantor aqui de Brasília, de um autor, compositor aqui de Brasília, que eu gosto muito, e vocês também, e eu vou convidar para que ele faça, então, essa abertura para a gente. Alexandre Paredes cantando para a gente hoje. Vamos ouvir e fazer a prece depois.
no olhar de quem ama, uma voz que nos chama. Ouça a vida, a bater dentro de ti. Ela diz: veja as aves do céu. Não semeia, nem corre. Veja o sol nascendo, nunca deixa de amanhecer. Enquanto não houver o amor, vamos precisar da dor, pois o mal não pode vir de mãos tão belas. Viver o amor, então, é nossa condição para enxergar a luz que vem do E assim, embalados por essa canção maravilhosa, emanando as nossas alegrias de gratidão para o Grupo Intuição e para o nosso querido Alexandre Paredes, que nos chama a refletir nesses dias tão especiais aqui na Terra, que nós possamos, Senhor, sentir a sua felicidade nos nossos corações, sentir a sua paz que o Senhor nos deixou. E temos a certeza, Senhor, que ao nos ligarmos à espiritualidade superior, ao observarmos a vida, sabendo que aqui a Terra é apenas uma passagem, as nossas ações serão diferentes, as nossas ações serão especiais. E é por isso que nesse final de ano, a nossa gratidão aumenta ainda mais pelos obstáculos superados, vividos, pela dor e pela alegria de cada momento maravilhoso que também ocorreu durante este ano. Que as famílias que nos acompanham possam ser envolvidas nesse momento com paz, com luz, e que a cada vez que assistamos esta live, possamos nos lembrar que aqui está a falange de Paulo de Tarso, amparando, tranquilizando, trazendo harmonia e cura para todos nós. Se conosco, Senhor, em mais um estudo da nossa casa. Graças a Deus que assim seja.
Graças a Deus. Sou Marion Vidal, conosco então, grande trabalhador e amigo espírita, a palavra é sua. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todos, espíritos encarnados e desencarnados. O tema de hoje, a autoridade moral dos espíritos. Desde a época mais remota, desde os faraós egípcios, atribuía-se a figura de autoridade de maneira uníssona às autoridades políticas ou temporais e religiosas. Entendia-se que o governante era um escolhido de Deus e, por isso, suas palavras eram entendidas como a palavra do próprio Deus. Mas, apesar de haver essa figura nas mais diversas civilizações, foi Jesus, o nosso mestre nazareno, quem trouxe para nós a visão dissociada do que seja a autoridade terrena para a autoridade espiritual. Conta-se em Mateus 8, 5, que em determinado momento Jesus foi procurado por alguns judeus que faziam uma intercessão em favor de Paulos. Paulos era romano, centurião, comandava então 100 soldados. Jesus já havia recebido notícias de Paulos e os seus amigos intercediam por ele, renovando suas notícias, dizendo que não era judeu, mas era um homem bom, exercia sua autoridade com justiça, inclusive havia auxiliado-os a construir uma sinagoga. Paulo, o centurião, afirmou a Jesus: Senhor, meu servo está de cama, doente, e corre risco de vida. Jesus, então, como não poderia deixar de ser, se dispôs a ir ao socorro do servo do centurião e disse: eu vou lá. Mas Paulo afirmou: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas se o Senhor disser uma só palavra, ele será curado. Eu também sou homem debaixo de autoridade e também tenho subordinados a mim. Se eu digo a um, vá, ele vai. Se eu digo a outro, venha, ele vem. Se eu digo a um outro servo, faça isso, ele faz. Conta Mateus que Jesus ficou maravilhado e afirmou: nunca vi tamanha fé em todo o Israel. Vá e seja feito como creste. Conta-se que Paulo, quando chegava à sua residência, de longe já ouvia os gritos de júbilo pela comemoração da cura do enfermo. Nesse momento, nós podemos refletir que está bem clara a divisão do que seja autoridade terrena para a autoridade espiritual. Sob o ponto de vista do poderio bélico e político, o centurião era um homem de grande poder, representava Roma, tinha os seus subordinados
E sob esse mesmo ponto de vista político, Jesus não gozava de nenhuma autoridade, mas Paulo reconhecia a autoridade moral, enxergava o que muitos dos judeus sequer enxergavam. Então, consegue demonstrar para toda a humanidade a diferença deste poder terreno, que dura bem pouco, diga-se de passagem, e que não necessariamente nós teremos uma ascensão moral sobre seus subordinados, daquela exercida por Jesus, que é o nosso governador terrestre, o nosso amigo de todas as horas, que possui a suprema autoridade neste orbe. Então, é muito comum, nesses momentos de dissensões políticas, haver o questionamento a respeito da condição moral das autoridades. Nos círculos terrenos, nós verificamos que nada tem de relação entre a autoridade terrena e a moral. O general Montgomery, após vencer a Batalha de África contra Rommel, a Raposa do Deserto, na Segunda Guerra Mundial, quando questionado a aquele herói da aliança, dos aliados, o que atribuía à sua condição de vencedor, Montgomery afirmou: eu não fumo, eu não bebo, eu não prevarico. Winston Churchill, o bulldog inglês, sentindo-se enciumado, afirmou: eu fumo, eu bebo, eu prevarico e ainda sou o chefe dele. Por óbvio que a autoridade terrena está muito longe de representar a autoridade moral. Mas Jesus, em mais de um momento, vem mostrar essa diferença. Quando os fariseus tentavam arrumar algum motivo para que Jesus fosse preso, trouxeram espiões para que soubessem sempre onde Jesus estava. E fizeram uma maneira em que estivessem pessoas, servos de César, para ouvir o seguinte diálogo que eles acreditavam que iria incriminar Jesus. Senhor, afirmavam os hipócritas, sabemos que o Senhor é um homem de Deus e da verdade, que não se importa com o que os homens pensam, e por isso indagamos. É lícito pagar impostos a César? Jesus, por óbvio, percebia a armadilha e o ardil por trás dessa pergunta, mas saiu-se de maneira sublime, indagando: me mostrem uma moeda. De quem é a imagem nessa moeda? E eles responderam: a imagem e a inscrição é de César. Então Jesus replicou: dai a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus. Os próprios perseguidores ficaram maravilhados com essa resposta, que mostrava a astúcia de Jesus, mas também o reconhecimento da autoridade terrena. Então, nós estamos falando de um espírito puro, crístico, governador terrestre, que já era puro antes mesmo do planeta existir, reconhecendo a autoridade terrena dissociada da autoridade moral. Sabia ele que todos nós, quando recebemos qualquer autoridade que seja, estamos assumindo aí um compromisso com os subordinados, um compromisso com a missão que é dada, que muitas das vezes deve envolver renúncia, deve envolver benevolência,
e deve envolver justiça. Mas nós sabemos que isso não é uma realidade. Muitas das vezes é possível identificar autoridades que não têm a menor condição de estarem lá e certamente responderão por isso. Conta-se que uma vez 2 indivíduos em uma repartição pública estavam discutindo o termo a ser colocado em um ofício que explicava o porquê do não atendimento, da não prestação de determinado serviço público. Afirmava no final que não foi possível cumprir o serviço público, prestar o serviço público, porque estava relampando, disse um servidor. O outro disse: meu amigo, que relampando? Relampando não existe na língua portuguesa. Você está errado. É mesmo? Como é que é? É relampimpando. Relampimpando? Não, meu amigo, é relampando. O outro dizia: não, é relampimpando. E aí eles começaram a discutir até que chegou o chefe da repartição. Eles disseram: olha, é que esse meu colega não sabe, não conhece a língua portuguesa. Ele está dizendo que é relampando. Eu estou explicando para ele que é relampimpando. O superior, que também não tinha condições de ocupar aquele cargo, disse: calma, os dois estão certos. Só que um está falando no singular e o outro no plural. Então nós vamos ver, muitas vezes, pessoas que ocupam uma situação de autoridade que estão abaixo da condição que deveriam estar, porque não se prepararam para tanto, porque não possuem, às vezes, a condição moral de ocupar essa autoridade. Em O Livro dos Espíritos, nos itens 100 a 113, Allan Kardec traz a escala espírita. Divide o mestre lionês os espíritos em 3 ordens. A terceira ordem, dos chamados espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros. Vejam que na terceira ordem nós temos aqueles espíritos que, como nós, ainda somos ligados de alguma maneira ao mal, que ainda somos ligados em prevalência à matéria em detrimento do espírito. Na segunda ordem, encontram-se os espíritos bons, aqueles que já deixaram de lado a prevalência da matéria, já conseguem enxergar a prevalência do espírito e, por isso, desejam o bem. Na ordem dos espíritos crísticos ou espíritos puros, nós podemos colocar todos aqueles que já atingiram a perfeição moral. Existe, então, uma hierarquia. Essa autoridade, ela é exercida pelos espíritos de uma maneira que muitos de nós sequer parávamos para pensar antes de conhecer a doutrina espírita. Vejam que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 274, que eu vou me permitir ler para vocês, deixa bem claro essa relação de autoridade moral entre os espíritos. Vejam que interessante a pergunta de Allan Kardec. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Foi a pergunta de Kardec. Kardec tem mesmo perguntas excepcionais, não é mesmo? E a resposta da espiritualidade superior? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Allan Kardec não ficou satisfeito e fez a pergunta 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E os espíritos respondem: eu disse irresistível. Ou seja,
não tem como se furtarem a essa autoridade. E isso tem um significado muito importante quando nós estudamos a doutrina espírita, principalmente no sentido de demover-se àquela história, aquele medo que algumas pessoas têm dos espíritos inferiores, alguns ainda muito ligados aos vícios, às paixões, ao orgulho, ao próprio mal. Vejam que nós estamos falando aqui de uma doutrina que revela que não existem poderes antagônicos da mesma força. Não existe um espírito do mal em mesma força, em mesmo poder que um espírito do bem. Ao contrário, os espíritos tidos como mal estão lá embaixo na hierarquia espírita, nessa escala espírita. Então isso desmistifica muitos dos nossos irmãos que, tentando amedrontar-nos, se colocam em condições de grande líder do mal, como se houvesse alguma superioridade nisso. É muito interessante a gente perceber que todos os espíritos que fixam-se no mal estão realmente lá embaixo e subordinam-se aos espíritos moralmente superiores. Posso trazer um exemplo aqui, que foi tratado na Revista Espírita de 1858, em que um espírito brincalhão, vamos dizer assim, zombeteiro, perturbador, ele vem se fazer passar por Padre Ambrósio, que existiu na época um Padre Ambrósio, que era uma pessoa muito boa, muito caridosa, e passado um tempo, deu-se uma comunicação em que esse espírito leviano se fazia passar pelo Padre Ambrósio. Pois bem, pela forma com que ele se comunicava, pela linguagem que utilizava, foi, por certo, desmascarado. E então, deixa eu ver aqui onde é que está na página. Isso, na página 301. Logo depois disso, Allan Kardec resolve evocar o Padre Ambrósio e começa a perguntar sobre esse charlatão. O Padre Ambrósio esclarece e Allan Kardec pergunta se, quando o espírito charlatão fez essa aparição e se fazendo passar pelo Padre Ambrósio, se esse espírito era encarnado ou desencarnado. Então, na questão 23, Allan Kardec pergunta: são errantes ou reencarnados esses espíritos? Resposta do Padre Ambrósio: errantes. Não seriam suficientemente perfeitos para se desprenderem, caso estivessem encarnados. E vós, Padre Ambrósio, em que situação vos encontrais? Encarnado no mundo feliz e desconhecido de vós. Então vejam que a própria condição evolutiva de um espírito superior lhe permite a chamada mediunidade de bicorporeidade. Em O Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, vamos aqui à página 59, quando se fala a respeito dessa mediunidade de bicorporeidade, pergunta Allan Kardec: todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? A resposta é: os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre... Estou falando agora, vou entrar agora nos chamados espíritos batedores. Então, só para a gente finalizar a respeito da bicorporeidade. A bicorporeidade é esse fenômeno mediúnico em que a pessoa, estando encarnada, consegue fazer o despreendimento do seu corpo, o espírito avança e materializa-se em outro local. É um fenômeno muito raro,
porque exige que o espírito seja muito evoluído. Mas temos Santo Antônio de Pádua, um exemplo clássico na história. Temos também Eurípedes Barçanufo, em que teve diversas situações da chamada bicorporeidade. Esses eventos só são permitidos por Deus, nosso Pai, para os espíritos evoluídos, para os espíritos bons. Os espíritos ditos inferiores não possuem esses recursos. E os próprios espíritos inferiores se submetem à vontade dos espíritos superiores. Até mesmo para a prática do mal, é permitido por Deus para que haja a evolução daqueles que recebem essa maldade. Vejam em O Livro dos Médiuns, quando se fala a respeito das manifestações de efeitos físicos, Allan Kardec pergunta, agora sim, no item 11 do capítulo 7, todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? Lembrando que nós estamos falando agora dos fenômenos das manifestações físicas, aquelas batidas, as mesas girantes. E a resposta é a seguinte: os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. Pergunta de Allan Kardec. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, teriam a força de fazê-lo, se tivessem disso vontade? E a resposta: eles têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando têm necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que se servem dos espíritos inferiores, como fazeis com os carregadores? Então, assim como nós utilizamos o serviço dos carregadores, os espíritos superiores também exercem essa força, essa autoridade moral, que, como foi dito no Livro dos Espíritos, questão 274, é uma força irresistível. Então, é preciso que nós deixemos de lado todo o medo, todo o receio, toda a mitificação em torno dos espíritos inferiores, pois eles são moralmente subordinados aos espíritos superiores, aos espíritos bons, que atingiram já a sua condição espiritual de moral, né, de benévola, de conhecimento intelectual e moral. Então, é preciso, nesse aspecto, que a gente compreenda a importância da nossa evolução nessa escala espírita. Não nos deixemos crer ainda nas ideias maniqueístas em que o bem se contrapõe ao mal. As reuniões mediúnicas são repletas de espíritos que muitas vezes vêm de maneira violenta, arvorando-se a condição de serem chefes, de serem superiores nas regiões umbralinas, que não conseguem, não têm forças para resistir a um único chamamento, em que são arrastados para as reuniões mediúnicas e lá esclarecidos da necessidade de prosseguir, de caminhar agora na leira do bem, sentindo a presença de Jesus, não como aquela que foi colocada outrora, quando nas reuniões de exorcismo de outras manifestações religiosas, mas como o amigo que ampara aqueles que estão chafurdando na lama. Existe uma passagem muito interessante que consta também no Evangelho de Mateus, que logo depois em que Jesus estava descendo o monte, onde se deu a transfiguração, uma multidão o aguardava e vem um pai
preocupado, dizendo que o seu filho era endemoniado e que caía no fogo e na água, e que os discípulos de Jesus tentaram expulsá-lo, mas não conseguiram. E Jesus vai e expulsa os demônios porque exerce uma autoridade moral. Depois que se afastaram, os discípulos perguntam a Jesus, a sós: Mestre, por que nós não conseguimos afastar esse demônio? E aí a resposta é interessante, porque Jesus diz: se vós tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiriam. Até quando estarei com vocês? E aí mostra logo em seguida dizendo: mas esse tipo de espírito, esse tipo de demônio só sai por meio de jejum e oração. Esse jejum não é a comida, não é a dieta da proteína, não é a dieta A, não é a dieta B, é o jejum de pecados. É o jejum, ou seja, a abstenção de maus pensamentos, de má conduta, porque quando há oração e boa conduta, nós estamos falando de progresso dessa autoridade moral. Então, alguns demônios, como foi colocado aqui no termo utilizado por Mateus, só se expulsam com a autoridade moral. Muitas das vezes é feito o convencimento, outras é a imposição da retirada. E essa imposição é feita mesmo por quem possui autoridade, como foi o caso de Jesus, em que todas aquelas vezes que teve vontade, ele realmente expulsou os irmãos, nossos irmãos menos felizes, que fomos nós num passado bem recente. Então, ficam para todos essa nossa reflexão de que as autoridades terrenas e autoridades morais são coisas bem dissociadas. E a autoridade moral sobrepuja-se a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Verônica? Tentando abrir o áudio aqui. Querido, que lindo! Você sabe que você trouxe um assunto que eu acho que assim é fundamental que a gente retorne. Eu costumo tratar muito disso, falando que as pessoas não entendem a lógica do pensamento espírita, que é a lógica, na verdade, do pensamento divino, né? A lógica de como Deus processa a questão evolutiva, a nossa vinda aqui, a nossa caminhada. Porque tem uma lógica que, se a gente entender, tudo fica simples. A gente entende tudo. É por isso que nós não temos dificuldade na doutrina espírita em responder questões que às vezes nós nunca paramos para ler sobre aquele assunto. Porque a resposta tem uma coerência. Aí a gente vai procurar a resposta na literatura e vê que aquilo que a gente respondeu estava exato. Outro dia eu passei por uma situação dessa, vieram me fazer um questionamento de algo que eu realmente tentei lembrar aqui no HD alguma coisa que eu já tivesse lido. Eu falei, olha, eu vou responder, mas quem está respondendo é a Verônica, pelo estudo, né? E não por estar me lembrando para te citar algum espírito. E eu respondi, 5 minutos depois me mandaram Kardec, a página que estava escrita exatamente o que eu tinha respondido. É claro que estava armazenado, porque eu já li todo Kardec, já estudei Kardec. Mas a questão é que é coerente, né? É que é comum a gente receber nas turmas de ESD pessoas que vieram para conhecer a doutrina espírita e a pessoa dizer assim, nossa, mas é exatamente isso que eu penso. Tudo que eu leio tá dentro do que eu acredito que seja correto, né? Dr. Bezerra de Menezes, extremamente católico, quando recebe aquele livro dos Espíritos e pega o bonde, ele devora o livro dos Espíritos
e ver que ali está tudo que ele sempre acreditou, né? Ele descreve como parecia que não estava lendo pela primeira vez. Então, eu estou fazendo esse recorte, Flamarion, porque eu acho que você tocou num dos assuntos mais importantes que afeta hoje o dia a dia das pessoas, que afeta as pessoas, por exemplo, estarem em pânico porque a casa está fechada, as pessoas se permitirem permitir o seu corpo físico entrar num processo de depressão mais avançado, num processo de ideação suicida, que não começa já na ideação suicida, que tem um início, que tem uma parte em que ainda é possível de controle, né? Então, quando você fala, você estava falando, eu estava anotando umas coisas simples, você puxou, eu estava aqui escrevendo, que eu gostei demais de muitas coisas que você disse, muitas coisas para refletir. Você citou a questão do Padre Ambrósio, que é linda, né? Então, as pessoas supervalorizam os espíritos do mal, né? Elas dão poder ao espírito do mal que ele não tem, que ele não é capaz de fazer, e não entendem que nós, que não estamos evoluídos, é claro, mas que estamos tentando buscar essa evolução, já temos condições de superar esses espíritos que ainda estão em regiões tão trevosas. Então, não é nós não precisamos do próprio Padre Ambrósio, como nós não precisamos tocar o manto do Cristo, né, para conseguir essa libertação. O exemplo que você começou falando de Jesus é perfeito. Jesus, ele vem às nossas casas através dos seus prepostos todos os dias. O nosso anjo de guarda está ao nosso lado para fazer essa cura em nome do Cristo. E nós estamos esperando o passe físico, né? Eu estou com pessoas desesperadas em casa, dizendo que precisam do passe. Aí falam, mas você dá o passe de longe. Falo, amai-vos e instruí-vos, né? Vamos estudar a técnica do passe e verificar que a técnica do passe é importante, mas é uma técnica que trabalha em torno de 20 a 30 centímetros de distância, porque nós estamos trabalhando com fluidos físicos e espirituais. Então, se eu posso dar um passe a 2, 3 metros, eu posso dar um passe a 50 quilômetros, a 100 quilômetros, a 500 quilômetros. Eu faço isso através da minha mente, e a doutrina espírita veio para nos trazer esse recado. Então, eu queria agradecer muito a você e queria te confessar que quando eu peguei o tema, eu fiquei pensando assim, mas semana de Natal, né? Por que será que esse tema na semana de Natal? E eu estou fascinada com o grau de acerto na escolha do tema. Estou realmente deslumbrada, porque eu acho que é isso que a gente precisa. E tem bastante a ver com aquilo que eu falei para você, que eu queria comentar no final, antes de fazer uma perguntinha aqui que eu tenho para você. Eu estou com o YouTube aberto, mas não é o meu, é o do centro. Então, eu vou pedir perdão a vocês se por acaso, na hora de compartilhar, entrar alguma propaganda, porque ele não tem essa propaganda. Mas eu não sei se você assistiu ontem essa live. Então, essa live foi feita ontem às 17h30 da noite. Foi Divaldo, ele todo ano ele faz a campanha Você pela Paz. E há algum tempo eu fiquei sabendo que quando ele falou da campanha esse ano, que o Carlinhos Brau tinha entrado em contato com ele, dizendo que queria, não sei se a história foi exatamente essa, mas foi isso que me chegou aos ouvidos. Queria participar da campanha, se ele aceitava. Então, nisso, outros cantores, e quem realmente abraçou a campanha foi o Brown e a Ivete Sangalo. Gente, eu não choro tanto há muito tempo. Há muito tempo que eu não me dissolvo em lágrimas. Então, esse tema que você trouxe com relação à presença desses espíritos, a influência deles, né? Eu queria só contribuir um pouquinho e convidar aqueles que não assistiram, que assistam. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, porque, como eu disse a vocês, todas as vezes que nós assistirmos a uma live que tem uma equipe espiritual envolvida, essa equipe vai estar presente.
E o Divaldo, tudo que ele faz é de uma programação espiritual realmente brilhante, né? Ele iniciou a live colocando aqui, né, alguns grandes exemplos, aqui até já haviam passado alguns, eu não vou colocar muitas coisas. Aí tá vendo que eu falei? Todaria entrar essa tal dessa publicidade, porque o canal do centro não é prêmio. Mas ele fez aqui então no início um recorte unindo as religiões, né? Mostrando que todas as religiões nós temos grandes exemplos a serem seguidos. Então é algo que a gente precisa entender, que Deus não nos deixa aqui isolados, né? Deus nos deixa aqui realmente cercado de espíritos de luz, e ele vai aqui de espíritos já famosos a pessoas novas que estão aí na sociedade agora, né, trazendo uma ideia regeneradora, e que às vezes a gente fica até assim em dúvida de algumas coisas, mas aí, né, o nosso irmão protestante, Martin Luther King Jr., e tantos que Divaldo traz nesse início aqui da live dele, e uma live assim que vale a pena. E ele faz nessa live uma campanha do Natal Sem Fome. Então, nós temos uma campanha, evidentemente, de arrecadação aqui no centro, né? Hoje temos uma equipe enorme que está lá no Betel, que é um assentamento longe, onde as pessoas dormem em cima de um piso de chão batido, pertinho da capital, onde teoricamente temos a maior renda per capita do Brasil, e a miséria é muito grande ainda, infelizmente. Então é claro que o Paulo de Tarso convida vocês a contribuir com a casa, e é muito importante. Mas essa é uma campanha nacional que eu acho que a gente precisa divulgar. Ontem já haviam sido arrecadados, já havia sido batido a meta em muito, né? Evidentemente. E aquela música que o Divaldo sempre canta da paz, né? Você e a paz, no final da live a Ivete canta. E, gente, vale muito a pena. O envolvimento espiritual não é uma questão artística, é uma questão de envolvimento espiritual. Da gente ver pessoas que não são ligadas à espiritualidade. Ele colocou um pastor para falar, uma pessoa do terreiro que assumiu o lugar da mãe menininha do Cantuá, o padre para falar. Então, é a paz que precisa se instalar nos nossos corações no final do ano, né? Nesse ano tão difícil, nesse ano tão complicado, um ano que realmente vai deixar para a gente ainda muita lembranças boas e lembranças mais complicadas também. Então, Flama, a gente está chegando aqui, se encaminhando ao final da nossa live. Antes de terminar, eu queria fazer uma propagandinha aqui para vocês, né? E lembrar aos irmãos da casa, como eu disse, né? Não posso fazer propaganda só do Divaldo. Então, nós estamos ainda arrecadando alguns gêneros. Aqueles que puderem contribuir podem ligar no nosso WhatsApp e falar com a nossa casa, né? O 99130 verificar o que ainda está faltando. Hoje nós estamos tendo bazar no Varjão, fazendo bastante esforço agora nesse final de ano para recuperar um pouco de tanto tempo parado. Mas eu queria lembrar vocês, antes da gente terminar, que nós estamos ainda em processo de pandemia. Não vamos subestimar as coisas que Deus envia ao mundo. Aqueles que tiverem condição de ficar em casa, fiquem em casa. Vamos trabalhar como verdadeiros cooperadores de Deus. Nós não estamos aqui para desafiar a natureza. Nós estamos aqui para aprender com a natureza. E o aprendizado, ele vem com amor. Só o amor cobre a multidão de pecados. Mais do que a vacina, a gente precisa de amor. A vacina vai vir, sim, se Deus quiser. Mas os nossos corações precisam se encher de amor. Amor pelo próximo, amor pelos nossos idosos. Ah, mas eu não sou do grupo de risco. Pior ainda, fica em casa, porque você pode não ter sintoma nenhum e estar espalhando a doença para muitas pessoas.
E isso, como o Flama mostrou aqui hoje, um tanto do raciocínio espírita, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por tudo que praticamos, somos responsáveis pelas nossas ações, pela amorosidade que distribuímos. Um presidente, que eu não tenho certeza se foi o da Holanda, eu não tenho, realmente, foi rápida a cena que eu vi, me chamou muita atenção, falando no início da pandemia, que ele falou assim, que os pais deles haviam sido convocados para abandonar suas famílias e irem defender o país, e que eles estavam sendo convocados apenas para ficar em suas casas. Então eu achei aquilo bem bonito de um país que vem de uma guerra, né? E a gente está convocando realmente para ficarmos em casa. Vamos ter menos vontade de comprar presente, porque o presente para Jesus é vivenciar o Cristo, é o amor. Vamos aproveitar esse Natal, trazer simplicidade para Ele, trazer esse acalento aos nossos corações. Flama, eu falei demais já, porque eu me empolguei com a sua fala, e realmente eu gostei demais. E eu queria lhe perguntar, então, para a gente finalizar, a gente havia combinado de você fazer oração. Eu queria perguntar para você se você tem algum exemplo para nos dar. Eu trouxe aqui alguns exemplos da palestra de ontem, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você falou, e me impressionou bastante que o seu tema tenha sido escolhido tão antes da live de ontem, e que tem muito a ver com tudo isso, da gente trazer essa influência do bem para a nossa vida, né? Então, eu queria lhe pedir para que você falasse um pouco para a gente, se você tem algum exemplo assim, e proferisse a nossa oração de encerramento. E eu já vou, gente, depois de uma oração do Flama, eu não vou cair na bobagem de abrir a boca. Eu vou já mandar um beijo para todo mundo, expressar novamente a minha gratidão a você, Flama, por ter gravado conosco essa live de hoje. Um beijo enorme para a família toda, que só cresce essa família, que já está grande pra caramba. Nossa admiração pela sua família, nosso respeito, nosso carinho e os votos de um Natal maravilhoso, porque eu tenho certeza, pelo que eu conheço de você, que Jesus já é convidado para a sua ceia de Natal. Então, que todos nós convidemos o Cristo para a nossa ceia de Natal e que Ele esteja presente em todos os minutos. Então, diga lá, Flama, você tem um bom exemplo para dar para a gente? O que você tem a dizer? Eu gostaria, Verônica, da gente fazer uma reflexão aqui a respeito de tantos exemplos que nós temos, não dos famosos, mas daqueles irmãos que vieram numa encarnação de humildade, praticaram o bem à nossa volta e não reconhecidos pela história, mas que cada um de nós teve a oportunidade de conhecer. Aqueles trabalhadores simples, humildes, que vieram destilar a sua bondade de maneira simples e sem jamais terem sido conhecidos, sem jamais terem sido falados, né? Passaram anônimos, mas como todos os espíritos superiores, atingiram a sua autoridade moral pelo que fizeram. Existe um poema do espírito Francisca Clotilde, na psicografia de Chico Xavier, publicado na obra Poetas Redivivos, que traz o exemplo de uma desconhecida, de uma anônima, chamada Maria Joana, que mostrou bem como adquiriu essa autoridade moral pelo trabalho. O poema, que não poderia ser em momento melhor, já que estamos próximos ao Natal, chama-se Um Novo Conto de Natal. Diz assim a poetisa espiritual: Natal. À beira da estrada, na touceira de capim, Maria Joana cansada, treme, chora e chega ao fim. Tem sede, com febre alta, dói-lhe o peito exposto ao vento. 80 anos já somaram
seus dias de sofrimento. Os grupos passam cantando, do mais rico ao mais plebeu, glória ao Senhor nas alturas, hosanas, Jesus nasceu. Ninguém para a fim de vê-la, todos anseiam chegar, quanto mais cedo possível, à mesa do próprio lar. A pobrezinha relembra a época da saúde, as alegrias no campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade, vivera escrava ao dever, onde os filhos que tivera, quem poderia saber? A quantos patrões servira, de atenção cativa e alerta, a quanta gente ajudara, só Deus tinha a conta certa. Recorda o arado, a peneira, as plantações na fazenda, o milho para o paiol, a cana para a moenda, crianças a tiracolo, serviço de casa cheia, cozinha laboriosa, previsão da fome alheia, a roupa suja no rio, a enxada que não descansa, trabalho, apenas trabalho, o que lhe vai na lembrança. Agora que mais precisa colher na leira do bem, ninguém lhe estende um lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, as vascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar, sem pão. Nisso um jovem surge à vista, qual um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Joana vê-se melhorada, está contente, mais forte. A fala volta de novo, não reflete mais na morte. Maria Joana esclarece o moço atraente e amigo: vim buscar-te e saber se queres servir comigo. Ela responde: ah, meu filho, já não sei como viver. Estou velha, desprezada. Que posso agora fazer? Ele pondera: serás na minha estrada que é tua, mãe das crianças jogadas aos sofrimentos da rua. Serás a irmã dos que choram nas pedras da trilha escura, aos sopros do desengano, aos golpes da desventura. Serás a tutora bendita dos pobrezinhos ao léu, obreira da caridade, na terra como no céu. Quem és? Ela indaga aflita, ao ver-lhe o manto de luz. Ele diz: não me conheces? Sou teu amigo Jesus. Joana agarra-se-lhe os braços, peito opresso, olhos no além. Ele inclina bondoso e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste, de tanta luz que irradia, lembra a furna de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem sempre juntos para as estrelas serenas, num carro todo enfeitado de rosas e de açucenas. Milhões de vozes no espaço, regozijos no apogeu, proclamam de canto a canto: hosanas,
Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante procura acordá-la em vão. Joana morta parecia dormir tranquila no chão. O corpo frio mostrando a paz que o verbo não diz. Era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, esteve conosco em todos os momentos difíceis de nossa existência. Está conosco neste momento e sempre estará, pois é o amigo eterno. Mestre Jesus, precisamos de Ti, desdenhamos de Tua presença por nossas fraquezas morais. Mas agora, mestre amigo, compreendendo melhor as verdades divinas, buscamos de uma vez por todas a nossa transformação moral. Permita, mestre querido, que tenhamos a coragem de melhorarmos-nos, a força para o trabalho no bem e o amor em nossos corações. Sê conosco hoje e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Muita paz para todos. Uma ótima semana. Vou colocar aqui 2 QR Codes. Preparem suas câmeras. QR Code agora é só a gente jogar a câmera, esperar, clicar no meio, que ele mostra o link que vai direto para a página. E hoje nós temos aqui a satisfação de fazer o lançamento da nossa nova revista, segundo exemplar da revista Estrada de Damasco. Então, podem se preparar aqui, olha, QR Code da campanha Natal Sem Fome. Pode clicar nele, pode buscar aí quem quiser colaborar com essa campanha. E eu vou colocar no link do vídeo, na descrição do vídeo, o link para vocês assistirem a live, que realmente foi muito bonita. Nós temos uma boa surpresa essa semana. Nossa palestra de Natal com Jack Darsa ao vivo. Entraremos ao vivo no dia do Natal, dia 24, às 17 horas, pessoal. Como todos os anos fazemos, a nossa oração de Natal é sempre mais cedo, para que as famílias possam, após essa oração conjunta, essa fala conjunta, fazer, então, irem para as casas dos parentes e etc. E, então, às 17 horas, presente de Natal, Jack Darsa com a gente, fazendo essa reflexão. Um beijo enorme para todos vocês. Continuem com as câmeras na mão. Agora, em primeiríssima mão, a campanha da revista Estrada de Damasco, versão de Natal. Não deixem de assistir. Está entre nós, é fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da
Sente seu amor no